Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para você que quer se informar e saborear quando o assunto é empreender em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, da revista BR, e hoje nós estamos aqui na Copa Cozinha, em Belo Horizonte, e eu tô com a minha amiga Celina Aquino, jornalista de gastronomia do jornal Estado de Minas, e juntos vamos prosear sobre a transformação da crítica gastronômica, o papel dos críticos e também o boom dos influencers do nicho de gastronomia nas redes sociais. Celina, obrigado. Já estou te considerando amiga, mas a gente ficou aqui numa prosa que, se as câmeras estivessem ligadas, já dava para a gente fazer o podcast, né? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast aqui. Obrigada, agradeço muito o convite, estou muito feliz de bater esse papo com vocês e com esse cafezinho, essa mesa maravilhosa. Maravilhosa, gente. né? Uma mesa quase que de novela das 6 aqui, né? Uma coisa meio comfort food, né? Tá incrível. Celina, indo direto para o nosso bate-papo, eu queria só fazer um preâmbulo aqui. Eu até brinquei que esse vai ser um podcast papo de redação, né? Nós dois somos jornalistas de modelos um pouco mais convencionais, assim. E em 2025 a gente está acompanhando a transformação da nossa própria profissão. Mais especificamente sobre o nicho de jornalismo gastronômico, como que você está acompanhando essas transformações, principalmente para o digital, com a entrada de influencers ali que tem a sua voz amplificada, e como que tudo isso pode estar na mesma bacia das almas, digamos assim, com influencers, críticos, cronistas gastronômicos? Quais são os prós e contras? Olha, antes até de eu entrar nessa avaliação, dar a minha opinião sobre isso, acho que é até importante a gente fazer uma diferenciação desses três personagens, né, desse papo nosso, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem, né, do que a gente está falando, assim, com mais clareza. Então, eu entendo, assim, que o jornalista de gastronomia, como eu, né, me identifico, estou há 10 anos trabalhando especificamente com isso no estado de Minas, é esse profissional que trabalha na área da gastronomia, levando informação para as pessoas. Então, é um profissional que ele estuda para isso, ele tem que estar circulando quase que todos os dias, visitar os lugares, conversar com as pessoas, e isso para criar um repertório, ter referência e conseguir, a partir disso, escrever textos que sejam atrativos, né? Uhum. E aí a gente está falando do impresso, que é onde, assim, a minha origem é do jornal impresso, mas, como você mesmo falou, a gente vem caminhando aí de um tempo para cá para o digital de uma forma muito forte, né? E isso é um desafio, sim, para a gente, né? Como que a gente leva esse conteúdo que estava muitas vezes restrito a esse ambiente impresso, que tem uma limitação de espaço mesmo físico, a gente leva isso para o digital, que tem um espaço muito maior, que a gente consegue abranger muito mais assuntos, né? A gente consegue levar mais informação, né? E isso é um desafio muito grande que a gente tem hoje na profissão como um todo, e na gastronomia também. E aí a gente conecta com essa questão dos influenciadores, que nasceram nesse ambiente já digital, né? Uhum. E que tem também uma proposta que é muito diferente. Até antes de falar dos influenciadores, só pontuar a questão dos críticos, que eu entendo que o crítico de gastronomia, que é um profissional que está cada vez, ele está desaparecendo de certa forma, assim, né? Como a gente conheceu o crítico de décadas atrás, como tá no imaginário coletivo das pessoas, dos donos de bares e restaurantes, né? Essa pessoa está em extinção, infelizmente, assim, ou felizmente, né? Ou ele tá até travestida de algum outro personagem que é um tanto quanto híbrido, né? Vamos falar disso mais pra frente. Sim, sim. E eu acho que o crítico tem algumas coisas que eu acho que são importantes, assim, para dizer. Eu, por exemplo, eu não me considero uma crítica gastronômica, porque eu acho que tem, né, algumas coisas, alguns pré-requisitos que eu considero que são essenciais para você se colocar dessa forma. Por exemplo, um crítico gastronômico, ele vai a um bar, faz
uma visita a um bar, a um restaurante, ele tem que pagar a própria conta. Ele tem que ser, nesse ponto, independente. E a nossa realidade como jornalista, trabalhando num veículo, na grande mídia, a gente tem essa limitação, então a gente faz essas visitas através de convites. Então, o nosso trabalho é baseado nos convites que a gente recebe ou, às vezes, uma ponte que a gente faz com um lugar. Olha, eu fiquei sabendo desse lugar, estou interessada em fazer uma matéria, vamos marcar, eu queria visitar e tal. Mas é sempre de uma forma muito aberta. A pessoa sabe quem é você, o seu objetivo, né? Construtiva, digamos assim, sim, talvez, né? Sim, você não é anônimo, né? E que eu acho que o crítico vem dessa ideia do anonimato, que hoje em dia é impossível você ser 100% anônimo, ou no mínimo uma descrição ali no seu trabalho de não ser aquela pessoa que chega num restaurante e já aparece, mostra, Sim, eu vim aqui para avaliar a sua comida e tal, Por né? mais que o crítico também tenha na etimologia da palavra a alma do repórter, né? Porque ele está ali para reportar. Aí a gente pode até entrar numa outra pira da imparcialidade, da informação, mas eu queria pegar essa palavrinha, informação, e juntar ela com uma outra palavra muito importante que você falou, que é a do espaço. A gente está falando aqui sobre os espaços tradicionais e convencionais, mas hoje, nessa transformação, levando para o digital, é um espaço muito mais aberto. Sim. Vamos colocar como se estivesse em uma selva, onde tem várias espécies habitando, né? Como você pode diferenciar, e eu estou falando você, mas pensando no empresário de bar e restaurante que nos ouve, o papel legítimo dos críticos, dos jornalistas, dos cronistas gastronômicos e também dos influenciadores, aqueles que fazem publis, que já é um outro assunto pra gente, e o outro influencer que também faz uma espécie de crítica ali, mesmo sem a legitimização da palavra crítico, né? Olha, eu acho que é muito importante diferenciar isso justamente para o empreendedor, o empresário, entender com o que ele está lidando e o objetivo daquela ação. Assim, eu acho que é importante você saber se o seu objetivo é um material feito por um jornalista ou se você quer uma divulgação nas redes sociais do influenciador, até para você alinhar com as suas expectativas, né? Então, eu acho que a questão da informação, o jornalista ele é um profissional que ele se forma com essa base que é fundamental para o trabalho do jornalista, que é lidar com a informação e passar a informação para as pessoas, né? E a informação, nesse caso, ela vem primeiro que o entretenimento, Isso. né? A função primordial é informar. Você pode construir um texto informativo que também seja saboroso de ser consumido, que vá para o lado do entretenimento ali, mas existe um core business, né? Existe uma função primordial que é o repasse da informação. Sim, né? o nosso compromisso é com a informação, né? E aí, quando a gente passa para o mundo dos influenciadores, eu acho que você usou essa palavra que eu ia falar mesmo, que é o entretenimento, né? Que eu acho que aí a gente passa para um outro lugar, que é do entretenimento. E não que uma coisa exclua a outra. São espaços né? legítimos, né? Sim. E que muitas vezes o influenciador, ele é até jornalista. Ele também tem esse compromisso com a informação, né? Ele consegue mesclar isso. Mas, nesse universo dos influenciadores, não é o mais comum, de fato, assim, né? A gente vê muitos perfis que estão ali produzindo conteúdo pelo entretenimento, o entretenimento pelo entretenimento. E muitas vezes, o que a gente vê? A gente sabe que falar mal de um lugar, criticar um lugar, é uma coisa que dá engajamento, dá audiência. Então, muitos perfis optam por esse caminho porque querem alcançar o maior número de pessoas. É uma guerra por likes, né? Você falou do entretenimento pelo entretenimento, eu até falaria ali like por like, né? E de olho em olho todo mundo fica cego e essa guerra incessante por likes nivela por baixo muito, né? A gente está debatendo aqui didaticamente o papel de cada um, mas eu imagino que deva ter muito empresário de bares e restaurantes
contratando influenciadores para fazer publis no Instagram, achando que está pagando por uma crítica, né? Sim, e são coisas completamente diferentes, Sim. né? E uma coisa que é super importante, crítica, matéria no jornal não se compra. Isso parte de um relacionamento, que é super importante. Você ter um relacionamento com o profissional, com o jornalista, com o crítico. Você faz o convite, você, né, oferece ali, apresenta a casa, mostra o que você tem, né, o seu prato, que é a assinatura da sua casa. Você vai mostrar tudo isso, mas isso não é uma relação, ninguém é obrigado, né, nessa relação. O jornalista não vai a um lugar obrigado a entregar uma matéria depois. Não. Isso parte depois de uma avaliação editorial, muitas vezes, de espaço. Vale? É aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Assim, vale uma matéria? E às vezes pode ser por motivos variados. Às vezes no momento ali não encaixa no que você pensou para a próxima edição, mas às vezes daqui 2, 3 meses... Faz sentido. Vai fazer sentido, né? Então, eu acho que é importante, assim, o empresário, o empreendedor ter isso em mente, que essa é uma relação construída. Você tem que construir relação. E credibilidade não se compra, se constrói, né? Tanto Isso. para o lado do jornalista, do influenciador e também do empresário, né? Tá tudo bem você Sim. pagar para fazer um publi, desde que você saiba que o que você está fazendo é um publi, que você está pagando para alguém falar bem. E aí, nesse falar bem, a gente estava até falando antes de ligar a câmera, o famoso influenciador que fala nas redes, descobri um lugarzinho, vi aqui um lugar que ninguém conhece, o lugar tem 60 anos de história, todo mundo conhece. É a terceira geração de empreendedores que está cuidando ali. E às vezes, Celina, os influenciadores, eles têm muita carisma e pouca informação. E é justo, é legal, é bacana que eles tenham essa carisma. Mas às vezes eles não têm uma responsabilidade na fala que ela é amplificada. Aí a pessoa, pode ser que ela fale alguma bobagem e dê 200 mil likes, não é maneira de falar, talvez seja ali 200 mil likes, e ela, nessa bobagem, destrua a reputação de um bar e restaurante que está ali há anos. Não estou querendo entrar no mérito se é justo ou não, se é certo ou errado, mas no seu ver, com seus anos de experiência, como que os bares e restaurantes eles podem entender esse fenômeno dos influenciadores e não se deixar levar por esse frenesi que, como a gente falou, pode estar nivelando o mercado por baixo? Sim. Eu acho que é importante o empreendedor entender que se ele opta por esse conteúdo, se ele opta por contratar o influenciador, convidar o influenciador, assim como eu falei que o jornalista, uma matéria do jornal é uma relação construída, você vai ali, quando você faz uma matéria, você vai pesquisar sobre o assunto, você vai buscar referências. Muitas vezes você já conhece o chefe de outros lugares que ele passou, onde ele já foi. Você vai colocar, você vai enriquecer a sua matéria, um texto denso, eu digo assim, né? Que ali tem muita informação. Por outro lado, não que uma coisa seja melhor que a outra. Eu acho que também é importante deixar isso muito claro, né? Assim, são trabalhos diferentes. E, por outro lado, o influenciador, esse conteúdo das redes sociais, ele é, na sua essência, raso. Porque é um conteúdo que tem que ter curtíssima duração. Poucos são os que conseguem, de fato, viralizar, como a gente fala. Mas, assim, você quer o máximo possível de visualização, de like. E para isso, mundano, né? É uma coisa que é muito fugaz. E o perigo que eu acho disso, que eu acho que é importante as pessoas refletirem sobre isso, é até que ponto eu quero atrair essa pessoa por um interesse fugaz, que é aquele consumidor, aquele cliente que vai porque ele viu, porque o lugar viralizou, ele foi lá. E o que acontece muitas vezes nesse processo? Você chama aquele tanto de influenciador, enche o seu restaurante, o seu bar, atrai um monte de gente. Na semana seguinte, você não dá conta de atender a demanda. E aí, a sua divulgação, que você às vezes pagou, ou no mínimo você investiu oferecendo um jantar, alguma coisa, não isso se sustenta, vai por água abaixo. Por quê? O atendimento não está preparado, a cozinha
não dá conta de atender o número de pedidos, e a experiência da pessoa que foi, porque o influenciador foi e teve uma ótima experiência. Aí o cliente chega lá... Se frustra E não volta. Não Então, tem a expectativa consumida de fato e é um tiro que sai pela culatra. E é interessante você ter falado isso, porque a gente sempre pede para o empresário se preparar quando vem uma crítica negativa. E você está falando que as pessoas têm que se preparar quando vier também uma crítica positiva, né? Como você vai surfar esse hype, né? Isso eu acho que é muito importante, porque se você apareceu, se as pessoas te conheceram por uma experiência positiva, a pessoa que vai através dessa experiência positiva, ela também quer ter a mesma experiência. E aí que mora o perigo, porque se você não conseguir oferecer essa experiência, a pessoa não volta mais. E mais que isso, ela vai falar mal do seu estabelecimento e ela vai ser uma propagadora de uma experiência ruim. Que a gente entende o poder de um boca a boca bem falado, ou no caso, mal falado. Então tem que ter cuidado com isso. Se você quer investir nisso, prepare-se para isso, sabe? Para atender essa demanda. E, por exemplo, eu sei de um caso de um bar muito pequeno, assim, que ele viralizou num vídeo de forma espontânea. Ele não pagou, ele não chamou o influenciador, não aconteceu nada. Foi super espontâneo. Ele não deu conta de atender, ele nem queria aquilo, assim. Que talvez acontece não seja às vezes isso. Dele ali, né? Ele atraiu aquele tanto de gente, as pessoas queriam um produto específico que estava naquele vídeo específico, mas, por exemplo, o cardápio dele muda todos os dias. Então, ele não tinha aquilo todos os dias. Então, assim, você tem que saber mesmo isso, o peso do conteúdo que você divulga, até entender isso, assim. É isso que você quer? Porque eu acho também existe um risco do empresário ele acabar se tornando refém de uma política caça-níquel, que é eu pago, o influenciador faz um publi, eu posso ou não corresponder à expectativa, mas o meu negócio está estruturado de tal maneira que eu não estou preparado pelo hype, igual você citou o exemplo. E se o seu cardápio for sazonal? E você tem que explicar para o público que aquele bolinho era da temporada passada, que era do cardápio primavera-verão, né? E agora você já está em outra questão que existe ali um relacionamento, mesmo que seja no digital, que ele é consumado no presencial, no salão ou até mesmo no delivery, mas que é preciso que há esse diálogo para um alinhamento de expectativa, né? E quando você entra nessas políticas de caça-níqueis, tudo pode acontecer. Sim. Tudo de ruim pode acontecer. Sim, né? sim. Então, acho que isso é importante ficar muito atento e puxando um fio que você falou, que a gente está falando do positivo que pode gerar um resultado negativo. E eu quero até aproveitar para falar que como que é importante também, eu não sou a favor da crítica pela crítica, a crítica negativa pela crítica. Inclusive, não é isso que eu faço no meu trabalho. A gente tem isso muito claro, assim, que se a experiência não foi legal, a gente não vai fazer matéria, a gente não vai dar o espaço. Mas a gente não vai falar mal de um espaço, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente está aqui para contribuir. A gente está a favor do leitor e a gente também está a favor do setor. A gente quer que o setor impulsione, que tenha essa visibilidade e tal. Então, eu não acho que não faz sentido eu jogar contra isso, né? Olha, os meus cabelos brancos já me permitem fazer relembrar isso que eu vou acabar de falar. Os mais velhos vão se lembrar do Repórter Esso, testemunha ocular da história, né? Sim. Em 2025, talvez não haja mais espaço para um jornalista, um crítico, um influencer ser tão ocular assim, né? Porque você participa da cena, você fomenta essa cena, você é parte ativa dessa cena. Então você tem o poder da responsabilidade de você ser um construtor ou um destruidor, alguém que denigre, alguém que delata de uma maneira que não é profícua, né? Que não é interessante. Sim. Eu acho que isso eu não vejo sentido nisso, de verdade, assim. Porque eu acho que, e aí eu não quero dizer com isso que eu não enxergue problemas nos lugares. Claro,
todo mundo está sujeito a ter uma falha. Tanto um prato, alguma coisa, sei lá, uma massa que veio no ponto errado, uma carne e tal, como no atendimento. Isso acontece. E eu encaro também isso muito, para mim, como uma responsabilidade minha, de dar esse retorno para as pessoas. De falar que eu acho que faz parte também. O meu papel é falar, olha, a minha experiência não foi tão boa, por exemplo, por causa disso e disso e disso. Acho que vocês poderiam melhorar isso. Quem sabe, se você não mudar esse ingrediente, às vezes a gente dá até um pitaco ali na receita, mas assim, de uma forma construtiva. A gente não vai expor isso no jornal. De falar assim, olha, aquele prato, a carne estava no ponto errado, que absurdo. Não, eu não acho que isso vai construir. Eu acho que a gente dá esse feedback, e aí eu até quero reforçar esse ponto e dizer para os empreendedores que também que eles estejam abertos a ouvir isso, que eu acho que é muito importante, assim, eles sempre abrirem para o diálogo, que eu acho que o diálogo é fundamental para construir as coisas, e estar aberto para, eventualmente, ouvir uma crítica negativa, mas que, sabendo que essa crítica tem uma intenção de construir, de fazer o bem. Sim, né? Existe uma legitimidade em todo esse cenário do digital que é muito importante que o empresário tenha uma maturidade, que saiba lidar com o dark side of the moon, mas também com as coisas boas da vida, né? E falando sobre coisas boas da vida, Celina, eu queria já inverter aqui, levar o nosso papo para um outro caminho. Nós dois somos jornalistas, talvez nós tenhamos algumas referências ali para a gente, um jornalista favorito para chamar de seu, aquela referência que você acha, nossa, leia mais sobre esse cidadão aqui, que vocês vão entender um pouco mais. O mundo está passando por um processo de Anthony Bourdainização, assim, né? que é interessante, mas também tem o perigo da romantização, a gente vê masterchefs para todos os lados. Queria que você falasse algumas referências, tanto para os empresários quanto para os jornalistas também que estão nos ouvindo, de pessoas que você lê, podcasts que você segue, outras revistas, alguns outros trabalhos, alguns livros importantes para o fomento dessa cena. Olha, falando de jornalistas, me ocorreram aqui alguns nomes, eu queria citar alguns, assim, a Luísa Fecarota, por exemplo, que é uma crítica gastronômica da Folha de São Paulo. Ela é uma das pessoas que ainda exerce esse papel, né? Assim, né? O último dos moicanos. Sim. Eu acho ela uma jornalista de gastronomia interessantíssima. Ela é uma pessoa que tem muita ligação com a literatura. Ela estuda muito literatura. Olha, que então, eu acho que ela faz uma conexão muito interessante, assim. Ela é uma estudiosa da Nina Horta, que é um nome, assim, que eu acho que vale a pena as pessoas... O clássico Não é Sopa, né? Isso. Nina Horta, que era empresária também, né? Sim, sim. Ela tinha um buffet, né? Sim. E era uma pessoa, assim, que muita gente fala realmente que ela tem os textos mais deliciosos, assim, que eram mais crônicas, né? Ela não era crítica, ela era mais uma cronista, assim, mas que também acho que vale muito a pena conhecer mais a obra dela, acho super interessante. Tem uma jornalista também, Ailin Aleixo, que ela tem um podcast... que já participou do Congresso da Brasel em algum momento, lá para 2018, 2017. Ela tem um podcast super interessante que eu tô na dúvida se eu vou acertar o nome, mas eu acho que talvez... A gente coloca aqui na tela Vice também. Food, talvez. Não tô com certeza, não, mas assim... É um podcast muito legal, com muito conteúdo. E ela é uma pessoa que fez um caminho muito interessante, que eu acho que isso, inclusive... me fez refletir, e eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso, que a comida, ela não é só o que está à mesa. A comida, ela envolve toda uma cadeia que vem lá do campo. Então, eu acho que é importante para a gente entender o que a gente está comendo, a gente rastrear isso, entender as pessoas que estão por trás disso, que caminho que esse alimento fez até chegar à mesa. E ela é uma pessoa que faz isso de uma forma brilhante, e de um jeito assim que ela coloca umas verdades na mesa, assim, alerta a gente para coisas que às vezes a gente não pensa assim muito, né? Então eu acho que é um conteúdo brilhante.
E eu não posso deixar de falar do Eduardo Dirão, que eu achei que você ia falar apenas de mulheres, não que seja uma crítica longe disso. Eu achei que, assim, olha, é um recorte intencional. Ela tá falando sobre girl power, sabe? Mulheres leem mulheres. Também. Eduardo Girão, mas nosso Eduardo amigo Girão, também, referência de queijos mineiros. Sim. Que também tem todo um trabalho no estado de Minas, né? Ele já não atua na redação dos impressos, mas está aí fomentando, até mais do que nunca, a gastronomia nacional. A gente tem um podcast com ele que a gente fez recentemente. Pois é. Vamos deixar aqui na tela, tem um trabalho espetacular também, né? Sim, eu acho que eu fico vendo assim, o caminho que ele fez profissionalmente, que foi muito legal, se especializar num assunto que é o queijo, gente, que a gente está em Minas, né? A gente tem queijos que são incríveis mesmo. Ele chuta o complexo de vira-lata e coloca pra gente um orgulho do campo à mesa, como você mesmo diz, colocando toda essa cadeia dos pequenos produtores também e as delícias que chegam até a gente. Queria falar também, já batendo o escanteio e cabeceando, né? Fiz a pergunta, mas também vou responder. Rafael Tongon também, Sim. da Folha de São Paulo, que não é um crítico, mas é um jornalista gastronômico também. Eu acho que o Tongon, ele traz muito, talvez o que esteja em falta no mercado, a credibilidade, né? Não no mercado de jornalismo, mas no mercado digital de influenciadores. É gostoso a gente ler alguém que sabe o que está falando, sim, né? Sim. As pessoas poderiam valorizar mais isso, né? Com certeza. O livro dele, As Revoluções da Comida, é maravilhoso. Assim, eu li recente e acho que traz muitas reflexões que são importantes também. Vamos deixar aqui tudo, além daqui na descrição, aqui, quando a gente colocar no YouTube o nosso canal. Celina, queria te agradecer demais por esse nosso bate-papo. A gente vai desligar as câmeras agora para comer tudo aqui. Nem deu tempo, a gente falou tanto. Nem deu tempo. 2 jornalistas conversando, né? O podcast poderia ter 3 horas, depois a gente faz uma versão estendida, versão do diretor aqui. Mas obrigado demais pela atenção, pelo carinho, pelas falas muito elucidativas também. E é isso. Eu que agradeço, foi ótimo, eu gostei muito de participar. Obrigada. Bom, pessoal, é isso. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast que transforma informação em produtividade. Comigo aqui no Copa Cozinha está Lucas Macedo e P. Silva na direção artística, a produção é de Duda Gomes e as redes sociais e a peça é de João Emanuel. Um abraço e até a próxima.